Olá, pessoal. Boa noite. Nós estamos começando mais uma live do Português do Tavares. E hoje a nossa live ela é dedicada às questões recorrentes da SpaceX. Hoje nós vamos ver especificamente... Só um momentinho, vou colocar aqui a introdução. Hoje nós vamos ver as questões da SpaceX de verbos e orações, as questões recorrentes, aquelas que caem com quase todos os anos você tem, quase todos os anos não, orações, todos os anos tem questões de orações, é tipo figurinha repetida. Muitas vezes, como eu tenho feito um levantamento de vários anos de questões da SpaceX, olá, Luana, seja bem-vinda. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá ok? E aí você entra lá e você acessa aqui o nosso Zoom e você participa aqui conosco, tá bom? Bom, então, como eu estava dizendo, eu fiz um levantamento de muitos anos da prova da SpaceX e praticamente todos os anos, quase praticamente sem exceções, sem exceção, a SpaceX coloca questões de orações. Então, se você perceber, é a nossa segunda live em que eu coloco orações, porque é uma questão super recorrente, tá? É um tipo de questão super recorrente. E nós estamos, então, hoje, começando a nossa live aqui. Então, se você quer participar junto com a gente no Zoom, basta você clicar na bio, você entra no link que está disponível, é um link do Zoom, e aí você entra aqui com a gente, tá ok? Então, vamos lá. A gente já está começando e a gente vai começar. O primeiro tópico são os verbos. Muito bem. Também verbos é um tópico que cai todos os anos, tá? Quase sem exceções, tá? Todos os anos nós temos questões de verbos. Então, vamos lá. O primeiro que eu selecionei foi uma questão de 2020. É uma questão relativamente fácil, não é uma questão difícil, mas vamos lá. O verbo sublinhado no trecho exultava... Oh, perdão. O trecho que diz... Cadê o cursor? Aqui. Vamos lá. Que diz o seguinte no trecho: enxurrada de absurdos ditos. E ele pergunta o que é esse verbo, ditos? Absurdos ditos. Então, note que aí nós temos um verbo que é um adjetivo. Nós chamamos esse verbo esse verbo está no particípio, eu já coloquei a resposta aí, tá? Então, ele está no particípio. E, normalmente, muito frequentemente, nós vemos particípios empregados como adjetivos. São chamados de adjetivos participiais, tá ok? Então, o verbo dizer no particípio. São as formas nominais, é uma das formas nominais dos verbos. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. No caso do verbo dizer, então, dizer é o infinitivo, o gerúndio dizendo e o particípio dito. E aqui ele é empregado como um adjetivo de absurdos. Tá? É uma questão relativamente simples, não é uma questão difícil. Muito bem. Agora nós vamos à questão número 2. Marque a única alternativa correta quanto ao emprego do verbo. Muito cuidado aqui, tá? Vamos ver se você... note que a letra A, nós falamos desse jeito, dessa maneira. Se você me ver na rua, não conte a ninguém. Na verdade,
O ver, no futuro subjuntivo, é vir. Então, ver é vir e vir é vier. Então, se você me vir na rua, então essa fórmula está equivocada. Note que ele pede a forma correta, tá? Então, vamos lá. Na letra B de bola, nós temos mãe e filho, põe. Nós temos a terceira pessoa do plural do verbo pôr, mãe e filho, põe as roupas para lavar aqui. Esse verbo está perfeito. A resposta é essa. A resposta é justamente o verbo pôr na terceira pessoa do plural. Boa noite, João Marco. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? Hoje nós estamos fazendo questões recorrentes da SpaceX. Então, venha para cá. O link está disponível na bio. Então, nós temos, na letra C, não pensei que ele... Cuidado, aqui é o verbo reaver. Reaver não é reouvir-se, e sim, isso aí não é o verbo ouvir, ou reouvir, ouvir de novo, né? E sim o verbo reaver. Olá, boa noite, nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá ok? Seja bem-vindo. Hoje nós estamos fazendo uma série de questões recorrentes da SpaceX. Nós pegamos questões, estamos começando, né, com as questões de verbos e depois orações. São os dois tópicos que a gente vai avaliar hoje. A gente pega as questões da SpaceX e avalia as questões, eu comento todas as questões, cada uma das alternativas. É isso. Então, na letra C, nós temos não pensei que ele reouvisse. Não é o verbo reouvir, e sim o verbo reaver. Então, o correto seria que ele reouvesse os documentos tão cedo. O verbo reaver. Evitaram o desastre porque frearam. Cuidado que o verbo frear... vamos lá. Tem eu freio, tu freias, ele freia. Nós freamos, vós freais, eles frearam. Não tem esse i. Frearam, evitaram o desastre porque frearam a tempo. Não tem o i, ok? Muito bem. E, por último, na letra E, as súplicas da mulher, não o... Cuidado, o verbo deter, do pretérito perfeito, vem do verbo ter. Então, se ter é tiveram, deter é detiveram. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Não é uma questão muito difícil, mas precisa ter bastante cuidado, principalmente com a letra A, porque nós temos o verbo ver. Então, não esqueça, memorize isso. No futuro do subjuntivo, o verbo ver é vir e vir é vier. Ver é vir é vier. Ver é vir e vir é vier. Tá ok? Excelente. Então, agora a gente vai para a terceira questão. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do verbo haver. Eu coloquei essa questão porque essa questão não é uma questão difícil, mas é uma questão que o pessoal erra muito. Vamos ver. Vejam que o verbo haver, muito frequentemente, ele é impessoal, quando ele tem sentido de tempo decorrido, ou quando haver é igual ao verbo existir. Olá, Carlos, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? Você vai à bio, tem um link lá, e é um dos primeiros links da bio, tá? É um link do Zoom. Aí você entra aqui com a gente. Seja bem-vindo. Então, assinale a alternativa correta quanto ao emprego do verbo haver. Então, como eu estava dizendo, o verbo haver, quando ele é impessoal, ele indica tempo decorrido, né? Cheguei há 10 minutos, faz 10 minutos que cheguei, ou então, quando o verbo haver é igual a existir. Então, há 10 alunos em classe. Então, é o verbo haver com sentido de existir. E quando ele é impessoal, ele deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Ele não pode ficar no plural. Mas, então, prestem atenção. Quando ele vem com um auxiliar, o auxiliar também se torna impessoal.
então ele vai ficar na terceira do singular. Então, vejam aí a letra A. Eu não sei, doutor, mas deve haver leis. Deve haver leis, e não devem haver. Olá, Rian, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? É um link do Zoom. E aí você entra aqui com a gente. Então, vejam que aqui o verbo haver é impessoal, ele tem sentido de existir. Então, o auxiliar dever precisa ficar no singular. Então, o correto seria: eu não sei, doutor, mas deve haver leis. Muito cuidado com isso. O pessoal erra muito esse tipo de questão. E na letra B também, a mim me hão ferido. Quer dizer, me tem ferido. As pessoas me têm ferido. Eles me têm ferido. Isso aí é verbo auxiliar. Então, se é verbo auxiliar, ele pode flexionar. Então, a resposta é justamente essa, já que ele quer a alternativa correta. Vamos ver as demais alternativas. Olha aí, na letra C eu tenho verbo haver com sentido de existir. Então, é havia tantas folhas pelas calçadas. Havia, e não haviam. O verbo fazer com sentido de tempo decorrido. Fazia 8 dias que não via Guma. Então, fazia e não faziam 8 dias. Quando o verbo fazer tem o sentido de tempo decorrido, o verbo fazer fica na terceira pessoa do singular. Então, fazia 8 dias. Olá, pessoal. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Tá, pessoal? Pessoal, ainda a bio, clicar no link e aí vocês entram aqui com a gente. E na última, na letra E, não haverá umas sem as outras. Não haverá e não haverão, porque isso aí é verbo haver com sentido de existir. Então, ele não pode flexionar na terceira do plural e sim na terceira do singular. Tá? Então, resposta à letra B. Vamos ver mais uma questão de verbo da SpaceX, das questões recorrentes da SpaceX, né? Essa é de 2010 que eu selecionei. Marque a alternativa em que há um verbo essencialmente pronominal. Vamos ver, gente, o que é um verbo essencialmente pronominal? Existem alguns verbos que eles podem aparecer como verbos pronominais, mas eles podem também aparecer como verbos não pronominais. Então, por exemplo, na letra A, o verbo sentir. Eu posso sentir algo. Não é um verbo pronominal. Agora, na letra A, ele foi empregado como pronominal. Por dentro, sentia-se diferente. Então, o verbo sentir ele pode não ser pronominal. Agora, existem outros verbos que eles só são pronominais. Eles não podem aparecer sem o pronome, como é o caso de suicidar-se. Eu não posso suicidar ninguém. Então, suicidar-se é um verbo essencialmente pronominal. Mas não é esse verbo essencialmente pronominal que ele coloca. Não é o verbo... Olá, Andrei, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá, Andrei? É um link da bio. Que está na bio. Link do Zoom, que está na bio, tá? Então, vejam aqui. Santos doía-se. Doía-se. O verbo doer, ele não é essencialmente pronominal. Agora, veja a letra C. Não propriamente em queixar-se. Eu não posso queixar alguém. Ninguém pode queixar a mim. Então, quem se queixa de alguém. O verbo queixar-se, sim, é um verbo essencialmente pronominal. Então, a resposta é justamente a letra C. Excelente. É isso, pessoal. Então, agora a gente vai para a questão 5. Estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Esse ano foi uma prova muito bem bolada, muito bonita, relativamente difícil, em 2019. Ela falava sobre os canudos, né? Sobre a proibição dos canudos plásticos.
Muito bem. Então, aqui ele diz, o verbo auxiliar está conjugado no o verbo auxiliar. Sejam. Notem que o tempo verbal, isso aí é um verbo na voz passiva. 4,4 bilhões de canudos sejam jogados por alguém. Isso aí é voz passiva analítica. Só que o tempo verbal é sempre dado pelo verbo auxiliar. Então, a gente pega sejam. E sejam está no presente do subjuntivo. Tá, pessoal? Presente subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que eles sejam jogados. Então, não esqueçam, quando você tem um tempo, uma voz passiva, né, por exemplo, o tempo é dado pelo auxiliar. Oi, Júlio, boa noite. Estava com saudades? Boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Então, é isso, pessoal. Sejam presentes no subjuntivo, e essa é a resposta. A gente vê o tempo verbal pelo auxiliar, tá? Muito bem, agora sim a gente vai às orações. Então, vamos lá. Começando, então, as orações. Se vocês notarem, as duas primeiras questões, olhem o ano das questões. Logo, as duas primeiras questões em 2020, foram duas questões de orações, tá? A gente vai ver daqui a pouco. A segunda questão também é de 2020. Então, em um só ano, duas questões de orações. Então, fiquem ligados, é uma questão mais do que recorrente. Por isso que eu estou fazendo pela segunda vez, a segunda live com orações. Tá? Então, se você perdeu a anterior, é só você acessar o YouTube, canal Português do Tavares, e aí você encontra lá todas as minhas lives, todas elas. Tá? Muito bem. Então, nessa questão, ele diz assim, tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo. Eu vou te chamar a atenção para o seguinte, olha a palavra tanta. A tanta dá uma ideia de reforço. Todas as vezes que você tiver tão, tal, tamanho, tanto, papapá, o que vem depois começa uma consequência. Então, vejam lá, tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Então, isso é uma consequência. Fica impossível acompanhar o passo da tecnologia é a consequência. Qual é a causa? Por que fica tão difícil acompanhar o passo da tecnologia? É porque sempre tem muita coisa nova e tentadora no mercado. Então, nós temos aí uma relação de causa e efeito. E o que começa essa oração é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. E a oração é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Então, a resposta é a letra B de bola. Excelente, pessoal. Então, questão 7. No trecho, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência. Um senso disto, de que fomos traídos, um senso disto, de que promessas não foram cumpridas. Então, notem, essas orações estão completando. Olá, Nanda. Boa noite, Fernanda. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Então, se está completando um substantivo, são completivas nominais. Ambas são completivas nominais. Então, a resposta é a letra D de dado. Oração subordinada substantiva completiva nominal. E a segunda, idem. O mesmo tipo, mesmo porque está completando o substantivo senso. Um senso disto. Um senso de que fomos traídos. Um senso disto. Um senso de que promessas não foram cumpridas. Excelente.
Então, agora nós vamos à questão 8, de oração também. A velha disse-lhe, quem diz algo a alguém. Disse o quê? Que descansasse. A quem? A lhe. O lhe é objeto indireto. Então, o verbo dizer é transitivo direto e indireto. Qual é o objeto direto? A oração. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. A resposta, a letra E. Tudo bem? Muito cuidado, muito frequentemente cai questão objetiva direta, tá? É só você ficar ligado no verbo. Nesse caso aqui, o verbo dizer. Quem diz algo a alguém. O objeto indireto é o lhe e o direto é a oração. Então, nós temos uma objetiva direta. Próxima questão. Aí nós temos uma questão reduzida. Olá, João Vitor. Boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Então, se você quiser, é só clicar lá no link que está disponível na bio. Então, vejam aí, nós temos uma temporal. Ao aparecerem nele as primeiras dores, só que é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Ao aparecerem nele as primeiras dores, quando apareceram nele as primeiras dores, note que, muito frequentemente, se começa com a preposição a, provavelmente seja temporal. Tá? Mas aí você testa, coloca a conjunção quando e desenvolve. Ao aparecerem, quando apareceram nele as primeiras dores, então é temporal. Dona Laurinha penalizou-se, mas é uma adversativa. Mas esse interesse não beneficiou as relações do casal. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Depois, nós temos a oração principal e uma coordenada sindética adversativa. Então, a resposta, sim, é a letra A. Muito bem. Excelente. Viram? Muito bom. E, por último, então, a questão 10. Mais uma questão de orações. E aí, quando você vê essa coisa imensa, tudo sublinhado, é só ter calma, gente, só fazer com calma. E passou a adorar o Gaudêncio, vírgula, olha a vírgula aí, que a encontrava com sua palestra, que a encantava com sua palestra, com seu bom humor, com as suas gaiatices. Esse que é o qual pode ser substituído por o qual. Então, todas as vezes que o que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, o que é pronome relativo. Consequentemente, nós temos uma oração adjetiva. Se tem vírgula, é uma adjetiva explicativa. E passou a adorar o Gaudêncio, o qual a encantava com sua palestra, com seu bom humor, com as suas gaiatices, nas quais não figuravam, já é pronome relativo, né? Nas quais, se é o qual, a qual, os quais, as quais, só pode ser pronome relativo, não figuravam jamais nem Garcia de Rezende, nem Gomes Eanes de Azurara. Então, nós temos duas orações adjetivas e explicativas, porque ambas têm vírgulas, são precedidas de vírgula. Tá ok, pessoal? Então, não esqueçam disso. Então, a resposta é a letra B de bola. Ambas são adjetivas explicativas. Muito bem. Você tem as vírgulas aí que marcam a oração adjetiva explicativa. Tá? Muito cuidado. É isso, pessoal. Queria muito agradecer a todos vocês pela presença e até a nossa próxima live. Atenção, semana que vem é a nossa última live de questões recorrentes SPSEX. Se você perdeu alguma, não esqueça. Todas as minhas lives estão disponíveis no meu canal do YouTube, Português do Tavares. Então, é só ir lá. Tá bom, pessoal? Excelente noite, pessoal. Boa noite. E até semana que vem. Grande abraço, pessoal.